Graça e paz, irmãos. Eu quero então, continuando o sentimento da semana passada, eu quero abrir Mateus capítulo 13. Mateus 13, verso 1. Amém? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos nas tuas preciosas mãos. Obrigado pelo partir do pão. Enquanto o Senhor não voltar, com a ajuda, com a graça, com a força do Senhor, nós estaremos aqui dando esse testemunho, fazendo memória do grande amor do Senhor, que jamais pode ser esquecido. Muito obrigado. E agora, mais uma vez, nos encomendamos às tuas preciosas mãos, no estudo, na leitura, no ouvir da tua palavra. Que o Senhor mesmo nos fale, que o Senhor mesmo nos edifique. Pedimos que o Senhor cinja as nossas mentes, nos guarde de toda a agitação, de toda a preocupação, de todo assunto que possa vir atrapalhar o nosso desfrute do Senhor. Nos ajude a estar inteiros na tua presença nessa manhã. E todo o levante das trevas, toda a obra do inimigo, o Senhor mesmo trate com o teu adversário, envergonhe o inimigo, faça cair por terra toda a obra das trevas, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui na tua presença. E o Senhor disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos debaixo do teu nome, ali o Senhor estaria presente. Obrigado pela tua presença, Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, alguém pode estar se perguntando: por que Mateus capítulo 13 hoje? Nós estamos falando sobre o período... Obrigado mesmo. Nós estamos falando sobre o período do reino de Josafá, e vendo ali que o Senhor deixou registrados alguns acontecimentos, alguns fatos do reino de Josafá, para que esses fatos, esses acontecimentos nos servissem de lição, de ensinamento. E no versículo 7, lá do capítulo 17 de 2 Crônicas, é dito que Josafá mandou alguns príncipes, alguns levitas, alguns sacerdotes para saírem pelas cidades de Judá, fazendo o quê? Ensinando a palavra de Deus. E aí nós vemos quão importante, nós vemos a importância que o Senhor dá a que seja ensinada a palavra de Deus ao seu povo. Deus deixou a sua palavra para que nós tivéssemos conhecimento dele, tivéssemos conhecimento do seu propósito. Deus deixou essa palavra para nós, ela não pode ser desprezada, não pode ter segundo lugar, não pode ser abandonada, ser substituída. Nós precisamos ser o povo da palavra de Deus. Eu contei aqui, vou repetir. Uma vez eu tive a curiosidade de abrir o dicionário Aurélio para ver o verbete, para ver o que é que qual era a definição que tinha de crente, de protestante. E o dicionário Aurélio, como todo bom dicionário, ele traz a definição formal da palavra, e ele traz também os usos coloquiais, como aquela palavra é usada, é conhecida nos meios populares. E se você já teve essa curiosidade, você sabe disso. Nós crentes, nós protestantes, nós somos ou éramos conhecidos não no conceito formal, mas popularmente como Bíblia.
está lá escrito. Como Bíblia. Ora, para que a gente seja conhecido como Bíblia, as pessoas então que nos deram essa alcunha, nos deram esse apelido, devem considerar que nós lemos, conhecemos e consideramos a Bíblia. Concorda comigo? Então, irmãos, façamos jus a esse apelido. Façamos jus. Bíblia. E nós vimos que Roboão, o primeiro rei do reino dividido, ele abandonou a lei do Senhor. Ele, todo Israel, está lá no capítulo 12 de 2 Crônicas, abandonou a lei. Então o Senhor aqui no capítulo 17, lá, nós não lemos, nós temos lido nesses dias. No capítulo 17 o Senhor levou Josafá a promover esse ensino da lei do Senhor. Nós precisamos ensinar as Escrituras. E baseado nisso, nós então começamos já talvez 3 domingos passados, nós começamos a falar daquilo que o Senhor tem nos mostrado, da nossa visão, do que nós entendemos, do que nós temos entendido nas Escrituras sobre o plano de edificação da igreja. Como Deus planejou, como Deus implementou, como Deus vê a igreja. E aí vem as perguntas: por que nós somos diferentes dos outros crentes? Então, nós temos procurado, à luz das Escrituras, falar sobre a visão que nós temos, a visão que o Senhor tem nos dado, e que entendemos que é a palavra de Deus, que não deve ser desprezada, e o desprezo, o abandono dessas revelações tem levado a igreja, tem levado o povo de Deus a dar um testemunho do que é a igreja totalmente diferente daquilo que está nas Escrituras. Então, por isso, nós falamos das 7 cartas, falamos resumidamente. Claro que teria muita coisa para se falar, tem livros escritos sobre as 7 cartas de Apocalipse. Teria muita coisa para se falar sobre aquelas 7 cartas que contam a história da igreja, não é, de Éfeso a Laodiceia. Falamos resumidamente sobre o que nós entendemos, o que nós recebemos, o que nós vemos ali naquelas cartas, o próprio Senhor contando a história da igreja. Como o Senhor vê os acontecimentos que vieram a seu povo, desde lá o primeiro século, quando ainda João, o último apóstolo do Cordeiro, era vivo, o último dos 12. Então João escreve o Apocalipse, e o Apocalipse é um livro de profecia. Então ali, aquelas coisas não somente aconteceram literalmente com cada uma daquelas igrejas que estavam naquelas cidades, como o Senhor usou o exemplo delas para mostrar o que aconteceria com o seu povo desde que ele partiu até a sua volta. Éfeso até Laodiceia. Toda vez que você for ler Apocalipse 2 e 3, leia pedindo ao Senhor espírito de revelação. E por que hoje Mateus capítulo 13? Porque é o outro texto, é mais um texto do Novo Testamento em que o Senhor está contando o que aconteceu com o seu povo nessas parábolas. Nessas parábolas, o semeador, o joio, grão de mostarda, tesouro, antes do tesouro, grão de mostarda, o fermento, tesouro, a pérola e a rede. 7 parábolas, e tem irmãos que consideram a do escriba como a 8ª, né? Então, a gente, permitindo o Senhor, a gente quer se deter hoje nesse texto para poder falar de maneira mais consolidada sobre aquilo que o Senhor tem nos mostrado em relação ao que aconteceu com a igreja e qual é o plano dele para com a igreja, o seu povo. Amém? Então, deixe sua Bíblia bem aberta aí. Coloque seus olhos em Mateus 13, porque tem coisas que eu não vou ler, eu vou citar.
mas você está com a Bíblia aberta aí, você confirma comigo. Amém? Observe, o Senhor sai de casa, se assenta à beira-mar, uma multidão se reúne e ele começa a falar em parábolas para aquelas multidões. E a primeira parábola é essa que está aí. Qual é? A do semeador. Eu vou ler ela, talvez não dê para ler as outras, mas essa daqui eu vou ler. Verso 4: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Inclusive, a mesma expressão que é usada aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, está lá nas cartas de Apocalipse 2 e 3 também. São assuntos semelhantes. O Senhor está dizendo aqui o que é que acontece com o povo dele ao longo dos séculos, desde a sua vinda até a sua volta. Isso é Mateus capítulo 13. Por que começa com a parábola do semeador? Porque a igreja começa quando o evangelho é inaugurado, o evangelho é anunciado pelo Senhor Jesus. Ele é o semeador. E nós recebemos essa palavra assim que começa a igreja, assim que começou a igreja. Antes disso não havia igreja. Então, ele é o semeador da boa semente, porque a sua palavra é ele mesmo. É essa palavra que nos transforma, que nos reconcilia com Deus, que nos coloca no trilho, porque Adão, quando pecou, ele fez com que a gente saísse do trilho. Então, o povo de Deus, a igreja, ela começa com o evangelho de Cristo. Como é que eu faço para fazer parte da igreja? Eu assino um documento? Não, eu tenho que nascer de novo. Se não nascer de novo, não faz parte da igreja. É no exemplo que nós vimos lá no filme da irmã Corrie ten Boom, O Refúgio Secreto. Um rato numa lata de biscoito nunca vai se tornar um biscoito, vai? Uma pessoa que não nasceu de novo jamais fará parte da igreja, porque você entra na igreja pelo novo nascimento. Então, o semeador semeou boa semente no seu campo, glória a Deus. Agora, a parábola do semeador está aí, está na sua frente, na minha, para mostrar que a palavra é dele, a semente boa é dele, mas eu e você, nós temos responsabilidade com o que fazemos com essa semente. Então, por isso que tem solo rochoso, tem beira do caminho, tem crescer entre espinhos e tem a boa terra. Porque isso quer dizer que a responsabilidade é individual. Você recebeu o evangelho, eu também, fazemos parte da igreja, somos o corpo de Cristo, aleluia, estamos marchando para a glória, mas cada um tem sua responsabilidade. É por isso que a gente bate tanto aqui sobre fazer o dever de casa. Eu passo a semana toda assistindo o Jornal Nacional. Deixa para lá para não... Bora ficar no Jornal Nacional. E não vou para as reuniões, não leio a Bíblia, não tenho um momento de oração, não prego o evangelho, não dou testemunho de minha vida para aqueles que não conhecem o Senhor. Eu passo a semana toda alheio. Aí sabe qual é o resultado? Chega aqui no Partir do Pão, me perdoe o termo, uma múmia. Sabe por que uma múmia? Porque os irmãos estão desfrutando aqui, ó. O hino está cantando e o Senhor está falando aos corações e você está assim, ó. Pega o celular. Uma múmia, um zumbi, um morto-vivo, porque não tem uma palavra de oração para dirigir ao Senhor, nem canta junto, nem para dizer assim, vou cantar com meus irmãos. Não, está alheio, apático. Numa reunião,
que o Senhor convidou a gente para participar. Então, irmãos, você recebeu a semente, eu também. Mas nós temos graça do Senhor para poder fazer essa semente frutificar. Mas a gente também tem o poder de fazer essa semente não vingar. Então a igreja começa assim. Aí isso explica porque muitas vezes nós damos mau testemunho e os incrédulos olham e falam assim: mas fulano não é crente? A semente não está crescendo, não está desenvolvendo. Semente não tem que ficar semente a vida toda, tem que crescer, tem que virar espiga, tem que virar o grão cheio na espiga, tem que crescer. Então por isso que a primeira parábola é a do semeador. E aí, para poder fechar, o próprio Senhor vai dar, maravilha, né? Quando o próprio Senhor dá a explicação, ele explica já o que ele quer dizer com essa parábola. Acompanhe comigo no verso 18, diz assim, ó: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Está vendo? Você tem perseguição por causa da palavra, você tem angústia por causa da palavra, você tem a fascinação pelas riquezas, as preocupações desse mundo, você tem um monte de assunto que vai tentar na sua vida e na minha fazer com que essa semente não frutifique. Mas nós temos graça do Senhor para poder resistir a todas essas coisas e frutificar como o último exemplo, a 100, a 60 e a 30 por uma boa terra. Todos nós, irmãos, temos condição de ser boa terra. Não é uma classe privilegiada, não. Todos nós. Deus não tem filhos prediletos. Então, dito isso, a igreja começou, o evangelho foi pregado. Tem muitas outras coisas, outras abordagens para poder falar sobre essa parábola, mas a gente quer ficar nisso aqui. Aí o Senhor vai, depois que ele explica a parábola do semeador, ele vai falar da segunda parábola. Qual é? Verso 24. Como é o nome dessa parábola? Você conhece? A parábola do trigo e do joio. 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Está vendo? Princípio de interpretação. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? O nosso Senhor Jesus Cristo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Quem é esse homem? A mesma pessoa. O nosso Senhor Jesus Cristo semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Irmãos, o que é que acontece agora? O que acontece agora é que o Senhor semeou boa semente no seu campo. Na igreja, corpo de Cristo, só tem nascido de novo, só tem trigo. Mas o inimigo veio e semeou
o joio. Aí, vou chamar sua atenção que essa é a primeira parábola onde o Senhor diz assim, ó, veja o 24, outra parábola lhes propôs dizendo, o quê? Leia para mim, lê mais alto, que eu quero ver. O reino dos céus, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio. Você viu aí que surgiu a expressão o reino dos céus. O Senhor agora, irmãos, está falando uma parábola que não quer se referir somente a seu povo unicamente em particular. Aqui é o reino dos céus. O que é o reino dos céus, Luciano? O reino dos céus, segundo nós temos aprendido, é o período de tempo em que o rei estará ausente. É esse período que estamos vivendo aqui, desde a sua ascensão, lá em Lucas 24, Atos 1, desde a ascensão do Senhor, até ele voltar. Isso é o reino dos céus. É o reino, porque ele é rei, mas ele está lá no céu, tá ou não está? Filipenses diz que de onde nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador. Então, aqui o Senhor não está se referindo à igreja puramente, ele está se referindo a essa mistura que hoje nós vemos. Por quê? Porque veio o inimigo, enquanto eu e você dormíamos, a gente não prestou atenção. Os irmãos lá da época não vigiaram e dormiram. Esse dormir aqui é negativo. E deixaram que o inimigo dele semeasse o joio. Então, o Senhor aqui está se referindo à aparência, ao cristianismo, não à igreja. Quando você fala igreja, você está falando só do corpo de Cristo. Não tem igreja com pessoas não nascidas de novo, não tem. Não tem corpo de Cristo com pessoas que não fazem parte desse corpo. Não, a igreja só tem trigo, só tem salvo. A igreja é só o povo de Deus. Mas hoje, a parábola do joio está nos mostrando, o Senhor já tinha profetizado, antes até de Apocalipse, que ia acontecer essa mistura, o inimigo, para poder estorvar, atrapalhar a obra de Deus. Ele semeou pessoas que não são nascidas de novo no meio do povo de Deus. Então, a gente falou na semana passada que a terceira carta lá de Apocalipse 2 e 3, que é a carta à igreja em Pérgamo, ali o Senhor estava profetizando, porque a palavra Pérgamo significa casamento, ou então eis o casamento. O Senhor estava profetizando ali o que aconteceu naquele período, ano 300 e alguma coisa da nossa era, em que disse, mas não se comprova, que o imperador Constantino se converteu, o imperador romano se converteu. Então, a partir de Constantino e com Teodósio, outro imperador, foi publicado um edital dizendo que agora o cristianismo é a religião oficial do império. Então aí eles ofereciam dinheiro, ofereciam roupas para aquelas pessoas que quisessem se declarar cristãs. Foi nessa época que o joio foi plantado. Por quê? Porque entrou uma enxurrada de gente no chamado cristianismo, que não eram pessoas nascidas de novo, comprometidas com o Senhor. Não, eram pessoas do mundo e que se declararam cristãs, mas nunca nasceram de novo, se declararam por interesse.
Então, a partir dali, irmãos, foi uma enxurrada de incrédulos, passando a ser considerados como povo de Deus. E o Senhor está profetizando isso aqui nessa carta. Se você está aqui, irmão, se eu estou aqui, se a gente se reúne aqui, isso é importante dizer, viu? Bater nessa tecla. A gente está aqui, eu me reúno com os irmãos pela misericórdia de Deus há mais de 30 anos. Se eu não tiver nascido de novo, eu não posso fazer parte do reino de Deus. Não posso. Não tem como. O novo nascimento é a porta de entrada. Isso tem que ficar bem claro para nós, para nossos filhos, para quem chegar. Tem que nascer de novo, tem que receber individualmente no coração Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se não fizer isso, você é uma pessoa enganada. Você está no meio do povo de Deus, mas você não faz parte dele. Então, nessa época de Pérgamo, o Império Romano se misturou com o povo de Deus, e o povo de Deus com o Império Romano casou-se. Por isso que Pérgamo é casamento. É a parábola do joio e do trigo. Agora, como nós lemos aí, os discípulos disseram assim: Senhor, então a gente pode ir lá arrancar o joio? Não, foi a resposta do Senhor. Porque o joio é tão parecido com o trigo, que se você for arrancar, você pode confundir. Você pode chamar de incrédulo uma pessoa que de fato nasceu de novo, e é seu irmão em Cristo, sua irmã. Você não tem essa condição. Desde que na colheita, na consumação do século, eu vou enviar os anjos, porque os anjos sabem quem é nascido de novo e quem não é. Os anjos sabem quem é joio e quem é trigo. Então, como o nosso irmão Délcio fala, o padrão é celestial. Não é pelo que eu acho, não, porque eu sou uma pessoa assim, não tem nada de ser assim. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu. Então os anjos vão fazer essa colheita. Mas, irmãos, até que essa colheita seja feita, não aconteceu ainda, o estrago já foi produzido. Irmão Gino uma vez falou pra gente que irmão Gino era uma enciclopédia, uma biblioteca ambulante, nosso saudoso irmão Gino, e ele falou que uma vez ele chegou numa livraria cristã, não sei onde foi, e tinha lá uma coleção de muitos volumes, uma enciclopédia de muitos volumes grossos, e o nome da coleção é História Criminal do Cristianismo. Aí ele falou para nós assim: se eu pudesse, eu mudaria o título daquela coleção para História Criminal do Joio, porque o estrago foi feito, e muita coisa, não estou dizendo tudo não, viu, irmãos, mas muita coisa que é feita hoje, que é praticada hoje pelos crentes, às vezes não são crentes que estão praticando, são pessoas joio no nosso meio. Apesar de que você e eu sabemos que nós, na nossa carne, podemos também produzir muita coisa ruim. Eu não estou dizendo que é só o joio que fez essas coisas ruins, não, mas que ele fez muita coisa, fez. Então o Senhor estava dizendo, quando ele partisse, quando ele ascendesse ao céu, nós iríamos ter aqui na terra essa aparência, é a aparência do cristianismo, que na verdade é uma mistura, é joio misturado com trigo. Mas ele vai arrancar um dia, ele vai separar o joio, vai lançar na fornalha. Por que fornalha? O inferno, porque não são nascidos de novo. Mas o trigo vai recolher do celeiro dele, porque somos propriedade particular dele. Ele vai fazer essa colheita um dia. Mas o fato é, o estrago já foi produzido. Aí tem outra parábola para a gente ler aí. Qual é? Qual é a próxima? 31. Como é o nome dela? Pequenininho, né? Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Pergunto a você, regra de interpretação, quem é esse homem?
é o mesmo Senhor Jesus. Está vendo? Por isso que as interpretações da Bíblia às vezes saem erradas, porque a gente quer mudar. É uma linha. Ele é o semeador, ele é o que semeou o trigo no campo, e ele é o homem que plantou o grão de mostarda. Está vendo? É uma linha. O qual, ou seja, esse grão é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Aí tem irmãos e irmãs que interpretam essa parábola aqui: oh, como o evangelho cresceu, oh, que coisa tremenda, começou lá com os 12 discípulos e agora tomou a terra toda. Tem irmãos que interpretam essa parábola dessa forma aqui. Nós não. Porque essa parábola, ela vem na sequência do trigo e do joio. Não esqueça que é o reino dos céus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Aí ele começa a dizer: um homem plantou um grão de mostarda no seu campo, e esse grão de mostarda era para crescer e ficar uma hortaliçazinha, ou no máximo, vamos imaginar aí, se você já teve, eu já tive em casa, um pé de erva cidreira. Mas aqui está dizendo que essa hortaliça cresceu e se fez uma árvore. Ou seja, na verdade, o que o Senhor está dizendo aqui é que aconteceu uma anomalia. Porque lá em Gênesis é dito, quando o Senhor cria ali os vegetais, lá é dito que cada planta tem a semente, não tem? E ele produz uma outra planta, ele gera outra planta igual a ele. É segundo a sua espécie. Não tem uma hortaliça que você sabe que é hortaliça e você planta, vira uma jaqueira, vira uma coisa que vai tomar o quintal. Não tem. Hortaliça é hortaliça. Então o que o Senhor profetizou aqui nessa parábola é que, devido à mistura que aconteceu lá no ano 300 da nossa era, 300 e alguma coisa, aí a gente pensa que é a igreja, mas não é a igreja, é o cristianismo. O cristianismo tomou uma proporção mundial, porque agora ele se alia ao império que dominava na época, o Império Romano. Então ele tem um crescimento exacerbado. Agora todo mundo é cristão, até quem é romano é cristão. Até os povos que eram conquistados, eles eram quase que forçados a aderirem ao cristianismo. O estrago estava feito. Então o grão de mostarda, que era para se manter ali, pequeno, porém eficiente, eficaz, mas ali na simplicidade, grão de mostarda, hortaliça, aquela coisa pequenininha, ele agora toma uma proporção, uma influência que vai abranger todo o império dominante daquela época. Um crescimento anormal. Uma vez uma amada irmã falou assim: poxa meu irmão. Ela se referia a uma certa denominação, que eu não vou falar o nome aqui, porque o meu interesse não é falar mal nem de denominação, nem de catolicismo romano, nem de ninguém. A gente prega a palavra. Mas ela se referia a uma certa denominação. Ela falou assim: poxa meu irmão, como essa denominação tem crescido. Essa denominação está em vários países. Aí, na fraqueza, a gente perguntou a ela: mas minha irmã, qual o evangelho que tem sido levado para as pessoas? Esse crescimento, esse estar em vários países, é para semear que tipo de evangelho? Nós devemos perguntar isso. Sabe por quê? Porque aqui é dito que
ela se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Ou seja, o cristianismo se misturou tanto com o mundo e cresceu, não o crescimento que procede de Deus, Efésios 4, mas cresceu por influência política, cresceu por dar a mão ao mundo, por casar-se com o mundo. Então ele se encheu dessas aves do céu, de demônios, de espíritos malignos, que semeiam ensinamentos terríveis. Paulo profetizou lá em 1 Timóteo capítulo 3, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé por darem ouvidos a ensinos de demônios. É chocante falar isso, mas muitas vezes o povo de Deus está obedecendo a ensinos de demônios. São essas aves dos céus que vieram, se abrigar debaixo da sombra dessa grande árvore que é o cristianismo. O Senhor está profetizando sobre o que aconteceria com o seu povo, e para que isso sirva de advertência para mim e para você, irmão. Se ele avisou, é para ser considerado. Você conhece esse texto? Você entende esse texto? Eu estou perguntando porque no final do capítulo o Senhor vai perguntar aos discípulos: entenderam? Ele deixou isso aqui escrito para a gente entender. Não é para a gente contar para nossos filhos no serviço de criança e parecer que é uma historinha a mais. Não, para você entender. Agora, só que o entendimento na palavra não é aqui, intelectual, não. O entendimento na palavra é revelação espiritual. É você buscar o Senhor, me fale, Senhor, na sua palavra. E outra, não busque só o entendimento sozinho, não. Esteja nas conferências, esteja na reunião da igreja, no grupo caseiro, esteja nas comunhões, porque ali o Senhor nos ensina. Então, ao estrago, o grão de mostarda. Aí a parábola seguinte é o quê? A parábola do fermento, verso 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus, o reino dos céus, está vendo? Não é a igreja, é o reino dos céus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Misturou 3 medidas de farinha, a pureza da farinha moída. Lá no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, tem uma oferta de cereais. E essa oferta é com uma farinha pura. Eu lia a versão revista atualizada, não entendia quando ali diz assim, a flor de farinha. É por isso que a gente precisa de outras versões e da comunhão para entender a palavra. A flor de farinha é a melhor farinha. Essa que era usada na oferta e simboliza, por um lado, a pureza da vida humana do nosso Senhor, puro, sem mistura, farinha pura, a melhor farinha que existia. E simboliza também o seu sofrimento, porque para o trigo virar farinha, ele tem que ser moído, e o nosso Senhor foi moído por nossa causa. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo. Nosso Senhor foi moído na cruz. Aquela farinha maravilhosa foi produzida. Aí o que acontece, irmãos? Sequência dos acontecimentos, sequência dos séculos. Não podia dar outra. Aparece uma mulher que pega essas 3 medidas de farinha e mistura com fermento. Fermento nós conhecemos muito bem. Coloca no bolo para ele crescer. Não é assim? Nas ofertas lá do Antigo Testamento não tinha fermento. O pão que nós partimos aqui, pão asmo, sem fermento. Paulo, eu não vou abrir, mas você conhece o texto, vou citar para você.
Paulo em 1 Coríntios 5, quando ele está dizendo assim, ó, vocês têm pecado no meio de vocês e vocês não trataram com o pecado. Uma pessoa aí, ó, se envolvendo sexualmente com a madrasta, e vocês estão ainda se orgulhando de quê? Pecado é para ser tratado. Paulo está descendo o reio com a autoridade apostólica dele. Aí ele fala assim, ó, lançai fora o velho fermento, porque sois nova massa no Senhor. Está vendo? Se tiver pecado no meio do povo de Deus, isso é fermento. Tem que separar o fermento da nova massa. Então o que o Senhor estava dizendo aqui é: apareceu uma mulher, que alguns irmãos interpretam como a igreja católica, alguns irmãos interpretam como a própria igreja. O fato é que é uma mulher que pega a palavra pura de Deus, toda a herança pura que nós recebemos do nosso Senhor, como essas 3 medidas de farinha, e mistura com fermento. O fermento, irmãos, na Bíblia, ele tem pelo menos 3 acepções. Uma eu já falei, é pecado, é 1 Coríntios 5. A outra é Mateus 16. O Senhor fala assim: guardai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos não entendem aquilo. Depois, quando o Senhor explica, eles entendem. Ah, sim, o Senhor está mandando a gente se guardar da doutrina dos fariseus e saduceus. Está vendo? Fermento na Bíblia também é falso ensinamento, falsas doutrinas. Essa mulher misturou tudo, ó. Com o que era puro, ela misturou o fermento. Por isso que você tem, irmão Gino uma vez falou que há coisas que o cristianismo pratica hoje, que foram idealizadas, foram implementadas por satanistas, e são praticadas essas coisas no meio do povo de Deus. Então essa mulher, né? Os irmãos lembram que lá em Apocalipse, depois do casamento, depois de Pérgamo, a próxima carta é Tiatira, que nós enxergamos ali, temos recebido, temos aprendido que ali é o surgimento do catolicismo romano. E aparece uma mulher ali, assim como apareceu aqui na parábola do grão de mostarda, do fermento, desculpe, aparece Jezabel. E Jezabel, conforme o Senhor denunciou ali, Jezabel é aquela que a si mesma, não foi o Senhor que declarou que ela é profetisa, ela a si mesma se declara profetisa, e ela é responsável pelo ensino. Ela ensina os servos de Deus, seduz os servos de Deus a praticarem a prostituição espiritual e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jezabel. Então a história está sendo contada aqui nessas parábolas, para a gente entender por que eu olho hoje. São meus irmãos, eu os amo, muitos deles até fazem parte da minha família, e eu sei que nós estaremos juntos na glória, porque a igreja é uma só, não tem 2 igrejas. Qualquer pessoa nessa terra, nessa cidade que nasceu de novo, ela vai estar junto conosco na Nova Jerusalém. Isso é fato. Há somente uma igreja, um corpo. Agora, por que meus irmãos estão tão misturados? Por que a gente olha para a aparência exterior do cristianismo e vê essa mistura, nada parecido com aquilo que o Senhor estabeleceu na palavra? Por quê? Porque é isso. A gente se casou com o mundo, a gente misturou a palavra de Deus com o fermento. A gente foi uma sequência de acontecimentos nefastos. Irmãos, aí é o seguinte, ó, Jesus conta essas 4 parábolas diante da multidão, lá na beira da praia. Depois, o verso 36 diz que ele vai para casa. Despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Aí em casa, só ele e os discípulos, ele vai explicar a parábola do trigo e do joio, e vai contar mais 3, indicando o quê? Que para as multidões ele falou parábolas que
mostram a aparência exterior, o cristianismo. Mas aqui dentro de casa, com os discípulos, ele vai contar, ele vai falar daquilo que ele vê. O que é a igreja para ele? É a visão do Senhor, não do cristianismo. O cristianismo é lá, para as multidões. A igreja, o que é a igreja? Qual é a primeira parábola aí que ele conta? Em casa. Se perdeu, é o tesouro escondido. Ó, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Nós não podemos esquecer que essa obra foi começada pelo Senhor e vai ser terminada, vai ser concluída pelo Senhor. Então ele está dizendo: o meu povo é o meu tesouro particular. Meu povo não tem mistura, é um tesouro. O homem viu esse tesouro no campo. O campo, segundo a parábola do joio e do trigo, o campo é o mundo. É ou não é? Quando o Senhor explica a parábola do joio, ele fala assim: o campo é o mundo. Nesse mundo, nesse campo, tem um tesouro escondido. Quem é o tesouro? É o povo de Deus. É aqueles que de fato nasceram de novo. Esse é o tesouro. Para você não achar que você é grande coisa, e eu, Paulo escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 4: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Olá, irmão, cuidado com certas músicas que você ouve para dizer que você tem valor. Não, você não tem valor. Eu não tenho valor. Que absurdo, irmão. Eu sempre me achei o último biscoito do saquinho. Não, irmão, tá claro, você é vaso de barro. Eu também. Dentro desse vaso de barro tem um tesouro inestimável. O Senhor disse: eu vou resgatar o meu povo da terra. E por que eles são meu tesouro? Porque eu mesmo estarei dentro deles. Eu mesmo sou o tesouro do meu povo. Aleluia. Aí sim, aí está certo. Então o Senhor comprou, irmãos, o campo todo. Porque a salvação, quando o Senhor proclamou a salvação na cruz, não foi para os salvos somente, não. Para aqueles que iriam crer, não, para todo mundo. A salvação é para todo mundo. Agora, nem todos aceitarão essa salvação. Aí é um problema de cada um. Mas ele abriu a porta da graça para o campo inteiro. Mas nesse campo todo, ele falou: tem uma parte que é meu tesouro. É esse tesouro que ele vem buscar. O cristianismo vai ser separado, ó, joio de trigo. Aí ele vem buscar o tesouro. Qual é a outra parábola? É a da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Essas duas parábolas são parecidas, no sentido de que são coisas preciosas que são compradas. Irmãos, o Senhor nos comprou pagando um alto preço. Entregou sua própria vida ali na cruz para resgatar um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. É o que diz a carta. Então, a pérola também vai. As irmãs estudaram, não foi? As pedras preciosas, não foi isso? Lá na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, lá é dito que os fundamentos são adornados com toda espécie de pedra preciosa. É o tesouro do Senhor. E sobre os fundamentos estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Mas lá também é dito que a cidade tem 12 portas. E cada porta é uma pérola. E sobre essas portas está escrito o nome
das 12 tribos de Israel. Está vendo? Não vamos, claro, entrar em detalhes aqui, até porque o tempo não permite, mas para você produzir uma pérola, irmão, a pérola fica lá embaixo do mar, numa ostra, e você tem que matar aquela ostra para você poder pegar a pérola que está dentro. E sabe como é formada a pérola? Um grãozinho de areia entra no molusco e aquilo incomoda ele, e ele envolve aquele grão de areia minúsculo numa secreção, e essa, digamos assim, essa bola formada é a pérola. Nós fizemos isso, nós ferimos nosso Senhor, nós incomodamos nosso Senhor, e o Senhor, ao invés de nos jogar fora, Ele nos envolveu com sua graça, com seu amor, e fez da gente, a gente que era grão de areia, fez da gente essa pérola de grande valor. Está vendo? Então, isso para Ele é a igreja, não é essa misturada, joio com trigo, fermento com 3 medidas de farinha, não. Ele tem o povo dele que Ele resgatou com o seu sangue, é dele, é sua propriedade particular, essa é a pérola. Está vendo? A gente tem que ter sempre em mente que uma coisa é o que os homens praticam, a outra é o padrão da palavra de Deus, a outra é aquilo que Ele nos ensinou. E a outra parábola é a da rede 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores a arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, essa rede, ela é lançada ao mar. O mar na Bíblia, frequentemente, é figura da humanidade. Então o Senhor está dizendo que essa rede foi lançada no mar e ela produziu uma influência, mas ela abarcou todo tipo de gente, peixes bons e peixes ruins. Quando o Senhor voltar, Ele vai encontrar essa rede dormindo no mar e cheia de peixes dentro, mas nem todo peixe ali é peixe bom. Então, novamente, assim como no trigo e no joio, Ele vai mandar os pescadores, que são os anjos, separar peixes bons de peixes ruins. Ou seja, quem é igreja, quem é nascido de novo, de quem não é. E vai lançar os pecadores na fornalha acesa e vai separar os peixes bons no seu cesto. Ou seja, o Senhor está de olho. Essa palavra cristão, é uma palavra que muitas e muitas vezes é usada por pessoas que não têm nenhuma realidade com o Senhor. Aliás, cristão na nossa sociedade virou sinônimo assim de uma pessoa boa, de uma pessoa educada, uma pessoa que se preocupa com o próximo, é cristão. Não! A gente tem que pregar o evangelho para dizer que cristão é quem nasceu de novo. Uma pessoa que é educada, que é um cidadão, que se preocupa com o próximo, ela é essas coisas, mas não necessariamente ela é cristã. Porque um cristão não se faz, ele nasce. Ele nasce. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o Senhor está dizendo que Ele está de olho. Ele sabe. Uma vez eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa que ela é de uma determinada religião. Ela falou assim:
Nossa religião é uma religião cristã que se preocupa com o próximo. Então, cristão virou sinônimo de uma pessoa educada, uma pessoa que se preocupa com um cidadão que cumpre seus deveres, um cristão. Naquele filme O Pagador de Promessas, Dias Gomes, assisti aquele filme para poder fazer uma prova. O protagonista do filme queria curar o burro dele. O burro foi atingido por um raio e ele faz uma promessa no catolicismo para poder o burro dele ser curado. Ele vem para pagar a promessa dele. Ele está conversando com o padre sobre o burro. O padre não sabia que era um burro. No meio da conversa, o padre fala assim: peraí, nós estamos falando de um burro? Ou seu padre é, mas fulaninho, se fosse gente, era cristão. De tão bom que ele é um burro cristão. Olha como o conceito se misturou, está vendo? Mas o Senhor está dizendo aqui, essa influência, tem um bocado de gente que se diz cristão, mas será conhecido naquele dia quem de fato é cristão ou não, quem é nascido de novo, quem não. Agora, irmãos, nós temos uma responsabilidade. Leia comigo aqui, para a gente poder fechar. 51. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando aqui, receber revelação, ter essas coisas no nosso depósito espiritual, para que quando nos perguntarem: por que vocês reúnem assim? Por que vocês creem dessa e dessa forma? Nós precisamos saber explicar, saber dar resposta a quem nos perguntou. E irmãos, importante saber que nós temos uma responsabilidade. O Senhor falou que o reino dos céus é semelhante a essa rede. Então muitas vezes você olha e você não sabe quem é peixe bom, quem é peixe ruim. Mas observe, isso é lá fora, na esfera menor da comunhão, no caminho que o Senhor tem nos feito procurar trilhar. Nós temos que exercer governo, exercer disciplina, para que aqui só tenha trigo, para que aqui só tenha peixe bom. Precisamos, eu e você precisamos estar atentos. Lá no cristianismo, lá fora é complicado, o negócio é muito grande, são muitas portas abertas. Então às vezes tem joio misturado com trigo, tem peixe bom misturado com peixe ruim. Mas na esfera do reino de Deus, nós precisamos aprender a checar. É por isso que na igreja tem disciplina, tem governo. O pecado não pode ser tolerado, porque se o pecado for tolerado, a gente começa a deixar o fermento entrar, para misturar com as coisas santas do Senhor, e aí o estrago você já sabe qual é. Então, irmãos, esse é mais um texto, e eu vou finalizar. Esse é mais um texto em que o Senhor está falando para nós o que aconteceria nessa terra com o seu povo, e falando para que estejamos atentos e possamos seguir o caminho que Ele quer que nós trilhemos. Praticar, ver aquilo que Ele tem nos mostrado. E repito, sem nos orgulhar em relação aos outros irmãos, sem tratar diferente nossos irmãos que não reúnem conosco, de jeito nenhum. Nós não somos, o Senhor não nos deu essa visão preciosa para que a gente brigue com os nossos irmãos. Não, é para que a gente pratique aquilo que é a palavra dele. Ah, mas os irmãos que reúnem
nas denominações, no catolicismo, deixe os irmãos com o Senhor é o Pai deles. Não vá você, que é filho, que é irmão, meter a mão onde o seu pai não mandou você meter. Tenha comunhão com os irmãos, ame, seja amado. A gente só não se mistura com as práticas do cristianismo, mas a gente entende pela própria Bíblia que lá estão nossos irmãos e irmãs. Com eles nós podemos ter comunhão livremente, porque são parte do mesmo corpo, da mesma igreja da qual somos parte. Amém? Semana que vem, permitindo o Senhor, a gente volta a falar sobre o reino de Josafá. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela tua palavra, e nós sabemos que as palavras que o Senhor falou são espírito e são vida. Permita, Senhor, que nós possamos receber revelação no espírito daquilo que o Senhor falou, que aquilo que temos ouvido não fique apenas no nosso intelecto, mas o Senhor possa produzir revelação espiritual na nossa vida para a tua glória, para que sejamos fiéis à visão que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos.